pessoal! Estamos aqui hoje, mais uma edição do podcast Bola na Sacola. Muito obrigada pela sua companhia. Antes de qualquer coisa, já peço para você se inscrever no nosso canal e dar o like também. Hoje a gente vai ter um papo muito bacana com a comentarista de arbitragem, a Renata Ruel, comentarista da ESPN, dos canais Disney também. Então o papo vai ser muito legal. Se inscreve e já dá o like aí. Do meu lado, eu tenho hoje o Antônio Carlos Duarte. Oi, Fernanda. Luiz Carlos Silva e Sérgio Guimarães aqui na nossa mesa. Já aproveito para dar as boas-vindas à Renata Ruel. Muito obrigada pela participação. A gente vai bater um papo aqui muito legal. Renata, obrigada. Eu que agradeço estar aqui com vocês pelo convite, essa mesa pesada aí com todos vocês. Que honra estar aqui para falar um pouquinho com vocês, bater esse papo bem legal, gente. Obrigada, Renata. Para quem não sabe, a Renata Ruel é formada em administração, pedagogia, pós-graduada em jornalismo esportivo, MBA também em gestão do esporte e também fez curso de teatro, não é isso, Renata? Verdade, eu fiz sim. Quando eu entrei na ESPN, eles falaram que eu tinha uma boa didática, mas eu era muito professora, sabe? E que eu precisava me descontrair mais. Aí eu fui atrás de um curso de teatro ali para conseguir, né, a gente se sair melhor, passar informação de forma melhor, para chegar no público mesmo, como tem que chegar. Às vezes você fica muito professora, muito didática, e você não consegue atingir a informação, transmitir a informação do jeito que precisa. Então a gente vai atrás de tudo para entregar o melhor, assim, né? Um bom trabalho, né? A gente sempre busca isso. É isso. Renata que tem 15 anos na arbitragem, né? Começou ali naquele um tempinho assim um pouco mais atrás, né? E eu queria falar com a Renata a questão da mulher no futebol. A gente tem, assisti uma entrevista sua, você dizendo que quis ser a árbitra das aulas de educação física, as turmas eram separadas homens e mulheres, e as mulheres jogavam handball, queimado, e os homens futebol, e você queria jogar futebol. E foi ali que você descobriu a paixão ali pela arbitragem, né? O jogar futebol, você nunca quis ser jogadora de futebol? Sempre foi arbitragem? É muito legal isso, né? Porque na escola mesmo o pessoal falava assim, mas então você não quer jogar? Eu falo, não, eu não quero. Eu quero trabalhar com futebol e do nada mesmo. Veio na cabeça que eu queria ser árbitra. Eu não conhecia árbitro nenhum, não conhecia ninguém do meio, não conhecia como funcionava o meio. Mas aí eu comecei a ir atrás do curso na Federação Paulista quando eu tinha 14 anos. Então, foi uma paixão que realmente surgiu do nada. Mas eu falo que eu sou muito grata à arbitragem porque abriu portas gigantescas assim na minha vida profissional. E foi difícil, Renato. Eu queria conversar com você um pouquinho sobre essa questão do assédio, né? Hoje a gente consegue ver mais mulheres no futebol. Mas lá atrás, quando você começou, como é que foi isso? Como é que foi a sua entrada ali para esse curso de arbitragem? Como é que foi esse relacionamento? Já que o futebol é um meio muito masculino, hoje as mulheres estão tendo mais espaço. Como é que foi isso para você lá atrás? Eu ainda dei sorte que quando eu entrei na turma, no curso de arbitragem, a gente pegou muito a questão da primeira turma com maior número de mulheres, que era logo depois que surgiu Silvia Regina, Aline Lambert e Ana Paula. Então, a minha turma foi a turma assim, com o maior número de mulheres na época. E nessa questão ajudou bastante a visibilidade. Mas eu falo, não é fácil, né? A caminhada até hoje não é fácil. Você, como mulher, é testada todos os dias, principalmente no meio do futebol. E aí entra muito a questão da sua vontade, da sua determinação, do seu gosto, da sua paixão, né? Eu falo, nós todos aqui, né? Todos que estamos aqui somos apaixonados pelo que fazemos, com o que trabalhamos. Então, eu acho que a persistência, a vontade, o gosto, a paixão fez com que a gente superasse todos os obstáculos para chegar onde a gente está. E todo dia tem um obstáculo novo que a gente vai superando, né? As redes sociais, elas estão aí para falar bastante disso. É isso. Vamos lá, Sérgio? Vamos Vou lá. rodar a mesa aqui. Eu vou até tirar o óculos para falar com a nossa convidada. Eu, geralmente, quando eu fico muito feliz em fazer
a primeira pergunta eu tiro o óculos, sabe? E para você, Renato, na intimidade pode me chamar de brother. Ele é o Zé Encrenca também, da Tupi. Ele é conhecido como Sérgio Guimarães e Zé Encrenca. Quando chegamos aqui ao estúdio, o taxista perguntou, este aqui é o Zé Encrenca da Tupi? Eu falei, é o próprio. O motorista parecia até o Emil Pinheiro, o ex-financiador do Botafogo do teu passado. Já viu que o Botafogo tem sempre um cara que financia? Emil Pinheiro, John Textor e por aí vai. Renata, antes de mais nada, eu quero dizer que eu realmente sou um apreciador do seu trabalho e a Fernandinha foi muito feliz, né, falando do papel das mulheres, o papel de todas aquelas que pensam um dia querer jogar futebol ou querer participar do futebol e desde criança, às vezes, teve vontade e nunca pôde realizar o desejo. Agora eu gostaria de falar especificamente da tua área, sobre a questão da arbitragem. Hoje nós somos muito questionados por pessoas, por ouvintes, por telespectadores que sempre perguntam para a gente por que a comissão de arbitragem da CBF ou das federações, enfim, por que não tem um ex-jogador? Por que não tem um cara que nas 4 linhas jogou bola e sabe muito bem o lado do jogador em determinadas jogadas? Você é favorável ex-jogadores participarem de uma comissão de arbitragem das entidades e principalmente do VAR? Eu falo, primeiro eu agradeço muito aqui, né, de estar aqui com você, agradeço a pergunta, poder estar falando com você. Não tem nada de encrenca aí não, então vamos responder a pergunta. Eu, na verdade, eu sempre falo isso, né? Eu falo isso na ESPN. Eu falo assim, gente, qual é a dificuldade de você colocar um ex-jogador, um ex-treinador, alguém que esteve no campo, alguém que está lá e conhece a jogada, porque eu uso muito a frase assim, você tem pontos da regra, eu brinco que a regra é clara só para o Arnaldo, porque ele é um ser superior, de que a regra não tem nada de clara, né? Mas você tem pontos na regra que são factuais, que é aquilo, ponto e acabou, não cabe interpretação. Só que para mim, no ponto da regra que cabe interpretação, que são vários, você precisa entender mais de futebol do que de regra. Esse é um ponto fundamental. E para você entender mais de futebol, você tem que ou ter jogado, ou estudar, sabe? Mesmo que seja jogar de brincadeira. Hoje, quando alguém fala assim, eu quero fazer o curso de arbitragem, quais as dicas que você me dá? Antes eu falava assim, primeiro vai fazer arbitragem na várzea, que a várzea é o melhor lugar para você aprender. É no terrão mesmo, é na várzea, é naquele lugar que você não vai ter segurança, que não tem regulamento que te salva. Eu fiz muito isso e me ajudou bastante. E o outro ponto que eu falo é, vai jogar futebol. Você tem que entender o que é contato de jogo, o que é contato faltoso. Eu vou ser muito sincera, eu convivo com um treinador de goleiros. Eu pergunto para ele lances de goleiro. Esse lance interferiu na ação do goleiro? Esse jogador em posição de impedimento interfere na ação do goleiro? Ou não? Porque ele tem muito mais experiência na área do que eu. Então, assim, você precisa de um ex-jogador numa comissão. Você precisa até, se possível, de um ex-jogador em cada cabine do VAR, em cada jogo do VAR, para entender isso é um contato faltoso ou isso não é. Eu acho que isso ajuda muito e a gente precisa dessa humildade, falta essa humildade até dentro da arbitragem para você entender isso. Eu estava discutindo isso hoje de manhã, dessa questão. Você tem, muitas vezes, né, você tem também, para mim, um grande problema em comissão de arbitragem, que é, olha, o árbitro ele foi FIFA, olha, o árbitro ele fez grandes jogos. Não é porque ele foi ótimo árbitro que ele vai ser ótimo dirigente. Não é porque o jogador foi um craque que ele vai ser um ótimo treinador ou um ótimo comentarista. Então, precisa cair isso dentro da arbitragem. O melhor chefe que eu tive de arbitragem, o melhor dirigente não foi árbitro, que foi o Coronel Marinho. Mas ele se respaldou de várias coisas para entregar o melhor para a arbitragem. Então, a gente ainda tem vários problemas aí que precisa cair. A Fernanda estava falando das coisas que eu estudei, mas eu estudo até hoje futebol, eu fiz curso de treinador de futebol, eu fiz curso de treinamento de goleiros,
tudo que eu posso estudar relacionado ao futebol para entender o jogo e comentar sobre a arbitragem, eu faço até hoje, é fundamental. A regra, eu brinco, Sérgio, que às vezes é assim, parece que quem faz a regra não assiste futebol, não entende de futebol e não gosta de futebol, porque não é possível as coisas que a gente anda vendo. Fiquei feliz, satisfeito. Maravilha. Eu vou fazer. Primeiro, eu quero agradecer ao Cícero Melo, nosso brother. Ele é brother também. Também. Porque eu recorri ao Cícero, eu falei, puxa, a Renata Ruel, será que ela participaria com a gente? Deixa comigo. E aí ele fez o contato. Cícero Melo, que não sei se ele já levou você na Majórica para comer uma carne aqui no Rio de Janeiro. Cobra dele. Não. Porque todo mundo da ESPN, o Cícero Melo leva lá na churrascaria Majórica. E ela é a nossa convidada também, Tá né? bem, Quando vier ao convidada. Rio de Janeiro... Eu quero fazer duas perguntinhas, aquela famosa duas em uma. Eu li, não sei se é verdade, nem tudo que a gente lê é verdade e ouve também é verdadeiro, que na Premier League os árbitros teriam ou terão que colocar num papel para qual time ele torce. Isso resolve alguma coisa? Outra coisa, das federações, as mais ricas nós sabemos no Brasil, São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná. Qual dessas federações dá o melhor suporte para a mulher na arbitragem feminina, Renata? Primeiro, Lula, um prazer estar aqui com você. O Cícero arrancou elogios para você, viu? Sensacional. Então, parabéns e obrigada pelo convite. O Cícero é um querido mesmo. E, assim, realmente saiu isso da Premier League, os árbitros terem que falar qual o time que eles torcem. Porque deu um problema lá num jogo da temporada passada de um árbitro do VAR torcer para uma equipe abertamente e fazer o jogo da outra equipe que estava brigando contra essa para o rebaixamento. Eu, sinceramente, acho que não muda nada. E eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Os árbitros, eles entraram no futebol porque eles também são apaixonados por futebol. A gente sabe disso. Os comentaristas, os narradores, eu acho que a gente tem que saber separar justamente profissionalismo. Quando você entra no seu trabalho, é o seu nome que está em jogo. O seu nome tem que valer mais do que qualquer outra coisa, a sua profissão. E você entra num ponto que eu até brinco assim, eu acho que é mais fácil, de repente, o árbitro errar contra o time dele do que a favor do time dele. Em toda a história que ele deve ter tido na infância, das pessoas que conviveram, que de repente sabe qual o time que ele pode torcer ou não. E, ao mesmo tempo, eu acho que a hora que você entra no meio do futebol, isso muda muito, né? Aquela paixão pelo seu time, ela vai embora, porque vai a paixão pelo seu trabalho, pelo seu nome, pelo seu crescimento profissional, e eu acho que isso é o profissionalismo. Você entregar um trabalho coerente, capacitado, informativo, adequado, isento, né? Imparcial. Se você não tem isso, você não pode trabalhar com futebol. Então, eu não acho que isso vai ajudar alguma coisa, não. Mas, realmente, isso aconteceu na Premier League. E a segunda pergunta, desculpa, Lula. Federações, quem dá o melhor suporte para a mulher na arbitragem feminina? Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul? Olha, a gente percebe, assim, a gente tem muita diferença de uma federação para outra, de dirigência, né? De você dirigir uma federação para outra, de um curso para outro. Então, por exemplo, eu vejo a Federação Paulista fazendo cursos onde ela dá 50% de desconto para mulheres, para incentivar justamente a mais mulheres fazerem o curso de arbitragem. A Federação Paulista tem essa iniciativa, e isso já é um suporte maior. Agora, por mais que as federações tenham algum suporte, você muda muito conforme o dirigente. Você tem dirigente que está ali e aposta na mulher, na arbitragem, e aí, de repente, aquele dirigente cai daquela federação, entra outro que não quer mulher na arbitragem. Eu passei por isso quando era árbitra, então a gente teve uma mudança de dirigente, e as mulheres, nós éramos, acho que, em 10, fazendo Série A do Paulistão, por exemplo. Mudou o dirigente, caiu para 2, 3.
Então, dentro das próprias federações, conforme você muda o dirigente, você pode ter essa mudança. Mas eu vejo a Federação Paulista tendo incentivos até em relação a cursos para incentivar mais as mulheres na arbitragem. Maravilha. Eu também vou, Renata, vou aproveitar e fazer igual o Lula, 2 em 1 também. Vocês estão gulosos, eu fiz uma só, pô. Ah, Pelo mas- amor de Deus, eu vou arrumar um problema aqui, hein? Calma, calma. Vai, falou não, mais. não arruma Sua encrenca. pergunta foi mais longa. Ó, Renata, a primeira é a seguinte: a gente questiona muito ainda aqui sobre a demora no VAR, né? O VAR brasileiro, muita gente fala que o VAR ainda no Brasil ainda demora muito para ter a definição do lance em relação, por exemplo, à própria Premier League ou a outros campeonatos europeus. Qual é a sua visão em relação a isso? E a segunda, nós tivemos agora recentemente nas Olimpíadas, no futebol feminino, acréscimos de 16, 18 minutos em jogo que a gente não via isso é um verdadeiro absurdo. Queria entender por que que a arbitragem, por que que as árbitras nas Olimpíadas deram tanto acréscimo que a gente realmente não conseguiu entender porque era coisa normal. A gente tem visto aí jogos em que os acréscimos têm que ser muito maiores e às vezes os árbitros dão 4, 5. Ontem, por exemplo, no jogo entre Flamengo e Botafogo, nós vimos o árbitro no segundo tempo dar apenas 6 minutos, se eu não estou equivocado. Foram 6 minutos onde a gente teve 9 alterações, tivemos jogadores caídos, então se fosse seguir o esquema das Olimpíadas, teriam que ser quase 20 minutos de acréscimo. Então eu queria entender um pouco como é que isso funciona, Renata. Eu acho que dá até para responder as duas com uma palavra, ou duas melhores. Melhor dizendo, falta de critério. É falta de critério no VAR, é falta de critério nos acréscimos. O VAR, a gente tem um grande problema que, querendo ou não querendo, a gente não tem uma uniformidade de critérios entre os árbitros. E até porque a gente não tem um critério uniforme de quem comanda a arbitragem. Então, eu falo que quando o produto final é falho, é porque o processo está errado. Se aquilo que a gente está vendo no jogo, que é o árbitro em campo, é o VAR, a gente não está gostando da qualidade do produto que a gente está vendo, aquele é o produto final. Se o produto final falta qualidade, é porque todo o processo até ele chegar ali é falho. E o processo falho é aonde? Vem da onde? Vem da comissão, vem da orientação, vem das escalas, né? Vem da meritocracia, que muitas vezes não acontece. E você entra numa disparidade de critérios. Em São Paulo, nós tivemos naquela época que o Campeonato Paulista tiveram 2 árbitros em campo. Eu não sei se vocês lembram. Na metade do campo era um árbitro e na outra metade outro árbitro. Por que não funcionou? Porque um usava o critério, o outro usava outro. Aí a falta que um dava aqui, no mesmo jogo, o outro não dava lá. No VAR não é muito diferente. O critério de quem está em campo nem sempre é o critério de quem está no VAR. Quando você não conseguir uniformizar o critério, você não conseguir ter uma noção melhor do que é a regra, do que é a arbitragem, você vai ter a dificuldade. E numa demora do VAR, que entra uma discussão, chama, não chama, é falta ou não é, me dá esse ângulo, não dá, tirando, além de tudo, a questão do impedimento, né? Porque o impedimento em si, ele já a gente tem uma tecnologia que nunca foi confiável, e eu falo isso desde o começo. Se você tem estudo que mostra que a tecnologia que a gente usa tem uma margem de erro de 30 centímetros num lance ajustado é muita coisa. Então, aquele lance ajustado, aquela linha traçada manualmente, não vai fazer justiça, né? Como a gente já viu outros erros. Mas ainda é um processo muito manual e é um processo muito falho. Ontem até na ESPN a gente estava falando, não sei quem, acho que foi Pascoal que falou assim, quando a gente tiver o VAR no Brasil, ou seja, a gente considera que a gente ainda não tem o VAR no Brasil porque é muito falho, principalmente quando a gente compara com os de fora. E não falta dinheiro para investir, né? Então, assim, o produto final para mim é ruim porque o processo é falho. O processo é falho desde a comissão de arbitragem, desde as orientações, desde aquilo que eu falei das regras que são feitas de forma muitas vezes equivocadas, de orientações que não condizem com o futebol. E aí essa falta de critério. E os acréscimos entram nisso também. A FIFA está sugerindo, desde a Copa do Mundo que a gente viu lá do Catar,
acréscimos maiores. Quarto árbitro, paralisa aí o cronômetro e vamos acrescer o tempo que tem que acrescer. O futebol não é isso. Se você quer mais tempo de bola rolando, eu, pelo menos, vejo que é melhor você ter o cronômetro parado que nem o futsal. Porque você está dando, querendo ou não querendo, nesses momentos, o Brasil no futebol feminino agora nas Olimpíadas, ele jogou um jogo a mais, só de acréscimos. Isso é surreal. Você ter um jogo a mais só de acréscimos, não estou falando que eu sou contra o acréscimo, mas é você ter bom senso. A gente sempre fala na arbitragem de bom senso. E parece que esse bom senso está indo embora cada vez mais em relação à arbitragem. Vai você? Eu gostaria só de fazer Vai lá. uma última pergunta, porque eu sei que o nosso É tempo, porque né? eles fizeram duas, você quer fazer mais Isso, uma, né? por gentileza, né? E eu quero dizer que o Ricardo Mazella não está aqui, é o outro componente do coisa, porque é um indisciplinado, você deveria ter cartão amarelo e vermelho. Tá entrando, ó. Você tem cartão amarelo? Você tem cartão vermelho? Porque tá chegando um indisciplinado agora aqui. Olha só, Renato, um beijo pra você, Ricardo querida, bom Mazella, dia. o nome Eu dele, estava tá? na suíte tranquilo e Olha você pra fica lá, me olha provocando. pra lá. Ele tá Eu no vou hotel sair. que fica aqui, entendeu? Tá com a roupa abarrotada. Olha aí, não passou a roupa. Renato, eu vim pra dar um beijo pra você. Um beijo, Fernandinho, um beijo. Faz sua a pergunta todos. pra ela. Eu não vou fazer porque eu sou contra. Fernando, você vai me xingar. Pra mim, todo árbitro é ruim até prova Que o isso? contrário. Como é que Todo tu fala isso árbitro é da nossa ruim convidada? até prova o contrário. Nossa convidada teve 15 anos de É, arbitragem. não é mais. Eu falei, todo árbitro é ruim, ela tá pitando, tá bandeirando? Não. Mas Então, ela pode voltar de uma hora pra outra, Tá rapaz. parecendo o Zé Encrenca. Ah, Tava pelo tudo amor de Renato, um calmo. beijo, querida. Tudo Bom te ver. tranquilo. Tô te vendo as PN. Tá com Já cartão perdeu. aí? Dá Até um logo, cartão, tchau. Você daria o que pra ele agora? Amarelo, vermelho ou outra cor de cartão pra ele? Gente, o que foi isso aqui? Foi uma entrada de um indisciplinado que não cumpriu o horário nosso aqui de participar do nosso podcast. Ainda vem com a roupa amassada. E vem com a roupa igual a sua, Foi o trânsito. com a festa junina. É, Já passou. é porque eu vou contigo pro carnaval também, tá. que você tá com essa roupa de carnaval também. Ô, Renata, foi só pra dar uma descontraída. Vou tirar o óculos de novo, porque eu vou fazer uma pergunta agora. Você já sofreu alguma tentativa de suborno quando era árbitro? Eu não, né? Mas eu também entro muito nessa questão de que primeiro eu bandeirava. Então eu acho que bandeira não pode não ser o maior foco. E eu não dá nem hoje, eu acho que não dá nem para a gente falar, a gente não eu não fiz grandes jogos. Porque quando a gente busca, né, e pesquisa essa questão até de apostas, né, essas denúncias assim, você às vezes percebe isso até em jogos menores. Então, assim, graças a Deus comigo nunca chegou nada, nunca vivenciei nada disso em relação à arbitragem próxima a mim. Eu lembro de uma vez em um jogo onde um poderia cair e o outro poderia classificar, e aí você tinha o time da casa que podia cair, ganhando o primeiro tempo de 2-0, jogando muito, e no segundo tempo o time empatou. E aí depois no vestiário, falando com o pessoal do time que ia fazer, a gente recebia no vestiário, né? Jogo oficial isso. Então, na hora de receber, você conversando ali com um dos dirigentes da equipe, o jogo terminou 2-2, um não caiu e o outro classificou, eu falei, nossa, mas foi um jogo tão diferente no segundo tempo, e eu lembro dele comentar assim, mas a gente já está justamente conversando, achando que o nosso goleiro entregou, porque os 2 gols que o nosso goleiro entregou, ele não toma. E aí, isso favorecia a gente e eles, mas foi muito estranho e a gente está tendo uma discussão gigante lá no vestiário. Então, foi o mais próximo assim que eu cheguei, mas não em relação à arbitragem, graças a Deus. Ai, que bom, né? Evitar passar por isso, né? Renata, eu estava acompanhando também, e só uma curiosidade, parece que tem 2 palavras, pelo menos 2, que não podem ser mencionadas, né, na comunicação, que eu acho esses áudios do VAR também uma loucura, né? Porque tem o árbitro de vídeo, tem o árbitro de campo, tem os jogadores em volta falando, eu acho a comunicação muito tumultuada ali. E parece que tem 2 palavras que eles não falam. Quais seriam essas palavras? Olha, gente, na verdade, eu não sei se é as que você conhece, mas na época que a gente falava muito, era não falar nem mão e nem não. Porque mão e não pode confundir. Então você fala assim, mão, aí você fala não foi falta, e é mão. Então a gente tinha esses
atributos assim para palavras-chave para você entender o que você estava sinalizando. Mas essas são as que eu conheço, Fê. Se tem nova, manda aí para mim que eu quero saber. São essas mesmo. A gente vai caminhando aqui para encerrar a participação da Renata. Tem compromisso. Né? Qual é a bola que ela vai levar? A bola cheia. A bola cheia, lógico. Então que legal. segura, Renata. Não, dá para mais ela. Vai, segura. sobe. Aí, Saber da Renata rapidinho. Aqui no Rio a gente ainda fala pelada, né? Jogar uma pelada. São Paulo é rachão. Você, quando entra para jogar, você joga no gol, na zaga, ou joga na frente ou fica pitando? Olha, eu gosto quando de brincar, eu gosto de jogar na zaga, viu? Tem eu altura, prefiro né? ficar ali tentando tirar aquela bola ali, eu gosto de brincar ali. Quando você eu vou falar outra para você, Lula. Quando eu for aí para o Rio, eu quero ir aí participar pessoalmente, Opa! tá? Vai estar convidado, claro. Lá vem Com o Cícero Melo junto. Você só falou isso que me viu agora, senão você não viria. Deixa de ser convencido e disciplinado, chega atrasado. Nós combinamos de contar umas histórias aqui, vai encerrar agora. Você vai contar de quem? Paulino Rodrigues, conhecido como Borboleta, grande amigo nosso, que foi árbitro e bandeira também, aqui no Rio, né? Isso. E ele era do quadro que era comandado pelo Eduardo Viana. Presidente E o da Paulino Federação. conta isso. Ele dizia, quando eu ia apitar lá em Bangu, antes do jogo começar, o Neco, lembra do Neco? O Neco chegava e falava assim, Paulino Rodrigues, doutor Castor mandou avisar que o teu bicho já está garantido. Quem conta é ele diz isso. Aí ele, cadê? Lá na arquibancada, olha lá, 3 garotos lá já preparados para você. Ele conta isso normalmente. O folclore do futebol, mas o futebol é isso, né? O futebol tem muito disso. Fernanda. É isso, Renata. Eu quero te agradecer muito sua participação aqui no Bola na Sacola. Foi muito legal ter você aqui, esclarecendo as coisas pra gente, trazendo também outras percepções também. E volte sempre. A gente gostou muito. A porta está aberta aqui para você sempre que você quiser voltar. Obrigada. Eu que agradeço, adorei até porque é descontraído, é assim que a gente gosta, não quer aquela coisa séria do dia a dia, a gente quer falar, dar conteúdo, trazer conteúdo, mas de uma forma bem leve, que acho que às vezes a gente até assimila mais. Então, parabéns aí, e eu ainda vou aí pessoalmente, a gente se vê. Muito, muito obrigada mesmo pelo convite e pela confiança, porque se vocês me convidaram, porque vocês confiam no meu trabalho. Gratidão de coração. Obrigada. Com certeza. Obrigado, Renata. Quando vier ao Rio, a gente está aqui te esperando. Obrigada. E a gente vai te levar para a praia, né? Que é difícil, né? Em vez de quando, ir para a praia aí em São Paulo, né? Verdade. Eu preciso muito. Dá para ver pela cor, né? Não é por isso não. Não é por isso não. Beijo, Obrigada, tchau. beijo. Tchau, Renata. Tchau. Muito bacana, né? Sensacional. Valeu, Fernandinha, pela convidada, hein? Gostei. Foi bom, né? Não, e foi tão Toninho, bom. muito E foi bom. tão bom que o tempo passou tão rápido. E o Manzella não vai participar da Vem, mesa? Vai ficar Manzella. fora daqui da... Ficou revoltado. Ficou revoltado, Cadê o cartão? Tem que ter indisciplinado. cartão. Tinha que ter o amarelo, o vermelho ou então o azul. O azul. Ainda vem com a roupa toda amarrotada, é inacreditável. Senta aí, Vem Marcela. pra cá, Marcela. Tá, continua. Puxa a Os dois. cadeira, Não parou, Marcela. não. Vem, Fernanda, Hoje tem pro festa meio. junina ou não? Pronto. Hoje tem festa festa junina e vai junina. ter carnaval também, Também, porque a né? Fernanda já veio pronta pro bloco de carnaval. Fernanda está meio tricolor, tá meio tricolor, Fluminense. não, pô, hoje. ela tá Você é mais, tudo. tá mais pra Fluminense do que Queria levantar Flamengo. uma bola, hein? Eu vou pedir para Tá aqui, aumentar ó. o ar, que eu tô Levanta a calor. bola. Posso Não. levantar uma bola? Você tá com calor? Não. Eu também. Pode ligar o Só um ar-condicionado, pouquinho. por favor? Garganta, Só um garganta. Não tem problema. É. Eu ontem Garganta. fiquei sabendo com uma fonoaudióloga esse negócio de gengibre ajuda por causa da voz. Não. É mentira, hein? É. É mentira. O gengibre, mentira, não. ele é um calmante. Ele deixa você, por exemplo, quando for conversar aqui no podcast e tal, não use gengibre, porque senão você vai falar assim, ó, como vai, doutor Carlos Não, Duarte, tudo bem? gengibre é tudo- tranquilo, Duarte? Já Não, dizia a gengibre é fonoaudióloga mentira. Débora Feijó. Não. Olha aqui. O Tite reclamou negócio de calendário e eu fui pesquisar. Eu corri atrás, entre Botafogo e também Flamengo, quem tem realmente o maior número de jogos. E o Toninho tem um dado super importante sobre essa questão de jogos na Europa, não tem, Toninho?
Não, porque muitos falam na questão do calendário, que tem muitos jogos, tem excesso, tem jogador machucado por causa disso e tal. Aí fui fazendo as contas, vindo aqui pra gente fazer o Bola na Sacola, eu fiz as contas junto com o Sérgio Guimarães. Ele sabe fazer conta, não? Sabe? Ah, Ele não fugiu Eu tirava 5, que era o limite que a minha inteligência me dava para passar em matemática. Olha só, eu estou colocando, e eu fiz as contas, colocando os times que normalmente disputam as principais competições e que iriam até uma final de todas elas. E nem todos os times conseguem chegar à final de todas as competições. Perfeito. Então nós temos 38 jogos no Campeonato Brasileiro. Nós temos no Campeonato Estadual do Rio, estou falando em relação a Rio de Janeiro, porque Sim. se fala em relação a Flamengo. São 11 rodadas normais, Então correto? são mais 38, então 49. 49. São mais 2 jogos de semifinal 51. e mais 2 jogos de final. 52. Não, dois 2 jogos. 53. Ah, tá. Pensei que- 53. Viu como é que o Rui e o Sérgio Não, pra Guimarães mim, na matemática. era um jogo só, Não, era um jogo não, só. Não, são 2 jogos. Afinal, são 2 jogos. Ah. Então, guarda aí esses números, 53. Aí Isso. você tem a Copa do Brasil, os principais times só entram a partir das oitavas de final, a partir da terceira fase. Então, são 2 jogos de oitava, 55, 2 jogos de quartas, 7, 2 jogos de semifinal 9, e 2 jogos de final. 61. Pronto, aí já temos Copa do Brasil, Campeonato Estadual e Campeonato Brasileiro. Vamos à Copa Libertadores da América. 61. São 6 jogos na fase de grupos, 61 com 6, 67. 67. São 2 jogos de oitavas, 69, 2 jogos de quartas, 69, 71, 2 jogos de semifinal 3, e 1 jogo de final. 4. 74. Pronto. Então, Então aí são 74 jogos. Quantos jogos fazem os times na Europa? Na Premier League, por exemplo, que você tem 20 clubes também disputando. Você tem Copa da Liga Inglesa, você tem Copa da Inglaterra, você tem Liga dos Campeões ou a outra, O UEFA lá. a Liga Europa ou a Liga Conferência. É a terceira. É a mesma coisa, gente. E você vê o time do Manchester City, liderado pelo Guardiola, quase todo jogo ele tem lá o De Bruyne, tem o Haaland, tem o Bernardo Silva, tem o Rubem Dias, tá todo mundo jogando. E o Guardiola também reclama a mesma coisa, também fala que tem excesso de jogos. Gente, é a mesma coisa. O Jorge Jesus, em 2019, quando veio de treinar o Flamengo foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores, e ele não poupou ninguém em jogo nenhum. Só quando o cara, realmente, o departamento médico dizia, olha, poupa esse aqui, senão ele vai estourar. Então isso é balela. Viu, o que Tite? o treinador tem que fazer, e vou tirar até o óculos, é ter Ele tá respeito me com a copiando imprensa também, pô. e não chegar 1h10 depois, deixar todo mundo lá sentado, entendeu? Esperando o treinador, a boa vontade do treinador de chegar na hora que ele bem entender e querer falar. O culpado somos nós, que não levantamos e não vamos embora. Exatamente É isso. isso que tinha que fazer. Aí o treinador passaria a ter respeito pelos profissionais. Mazela, os dois times Hoje eu me excedi, com hein? mais Não, jogos... você foi perfeito, Não, cara. você foi perfeito, Toninho. Os Menos times a com encrenca no mais final, mas jogos... foi. Os dois times com mais jogos na temporada, hein? Até o momento. Tite, o Flamengo tem 48. O Botafogo tem 53. Então não é o Flamengo que tem o maior número de jogos, Tite. Viu, Mazela? É uma vergonha, né, cara? A gente estava conversando semana passada com o Antônio em relação a isso. Quer dizer, é uma imprensa que nunca foi unida, mas antigamente as pessoas, pelo menos, tinham um pouquinho mais de. Qual o termo que eu vou usar, Fernanda? Quando a gente se reunia, falar decência. Orgulho próprio. Decência, orgulho. Levantava e embora. Hoje em dia só tem Nutella, hoje em dia mudou tudo, hoje é influencer, é o caramba. Quantos profissionais de imprensa realmente participam de uma coletiva hoje? Hoje é difícil, né, essa revolta, por exemplo, se o pessoal da imprensa, porque hoje você tem os influencers. E o espaço deles, eles estão ganhando, trabalhando, mostrando trabalho, mas eles não vão participar disso, né? Eles são jornalistas, a maioria é ou não precisa mais. Dizem que Não hoje precisa mais jornalistas diploma, não precisa mais hoje. outra vergonha, não precisa de diploma, qualquer um pode ser. Qual a outra vergonha? Para você trabalhar no jornalismo, você não precisa de diploma. Tá. Eu fui professor universitário há muitos anos, não precisa. E não foi a primeira vez que o Tite fez isso. No jogo passado também, levou 1h20 para chegar na coletiva. Nas coletivas, hoje, você tem as TVs dos clubes, né? São as TVs dos clubes, e realmente os profissionais das TVs dos clubes não vão se levantar para ir embora. Isso não vai acontecer. Eu lembro que uma vez... E não vão fazer perguntas que possam capciosas melindrar. também. Eu lembro Não, capciosas não, que merecem ser feitas. Ou precisam ser feitas. Precisam. Uma vez eu cobri o Fluminense e o Cuca era o técnico do Fluminense. E o jogo foi disputado no estádio Newton Santos. Aí, mas o Cuca demorou para ir, sei lá, deve ter sido quase 1 hora também para vir.
Quando o Cuca vinha, ele e o Cuquinha, que era o auxiliar dele, vieram os dois, nós saímos. Aí o Cuca passou por mim e falou, Duarte, onde é que você vai? Eu falei, tô indo embora. Você não vai coletivo? Eu falei, não, você demorou 1 hora e pouco, eu não tô aqui para ficar te esperando. Só quem ficou naquele dia, isso eu me lembro, foi justamente o site oficial do Fluminense, que tinha que ficar para fazer matéria e tal. Mas foi o único que ficou. Os outros companheiros também se levantaram e vieram embora. O Cuca nunca mais atrasou numa coletiva. Música de história. O Mazella falou pouco hoje. Tem alguma história para contar, Mazella, do futebol, Primeiro da ele tem que sua acordar, né? carreira? Porque ele tá com a cara de sono, a roupa Mazella, amarrotada. mas o cara mora no Recreio. Chegar do Recreio, nós temos a nossa base aqui do estúdio Café Cash, é centro do Rio. Não, o Baldino. Próximo, não, o Baldino do Amaral, próximo à Praça da Cruz Vermelha, correto? Correto. Isso. O cara mora no Recreio. Recreio é outro município, é outra cidade, é longe. Não é muito longe aquilo, né? Não, mas hoje realmente eu me enrolei. Eu saí do Maracanã outro dia, num jogo que terminou meia-noite. Eu fui ao aniversário lá do Brunão, nosso Bruno Rodrigues, da Brax. Levou 1h30 para chegar lá, mas valeu a pena para dar um abraço no Bruno. Mas eu demorei, mas valeu a pena para ver vocês. Claro, mas aí, de repente... Agora sim! Conta uma historinha. O Sérgio disse que tem que contar uma história aqui mais pro final do programa. Qual que você vai contar? Não lembra? Estamos aguardando você contar uma historinha. Vai lembrar? Conta aí. Conta, Mazella, da tua profissão, Mazella. Da tua profissão, Mazella. Da tua profissão, vai. Vou contar uma antiga, eu vou contar uma antiga. No tempo da Rádio Tamoio. Opa! Eu chefiei, quando eu lancei essa mala aqui. Foi, cara, que mau gosto que eu tive de ter um chefe igual ele. Mas tudo bem, mas eu sou ele chegou orgulhoso. Chegou graças a mim. Quando eu troquei, ele era um plantãozinho razoável. Aí eu falei assim, pô, vamos melhorar. Tô no meio. Vou botar Cuidado você com a Fernanda, na CBF. Deu ataque, deu chilique, deu ataque histérico. Zé Encrenca. Não era Zé Encrenca, não, era mal educado na época ainda. Nossa, olha como é que ele me agride. Você vai deixar, Lula? Ele virou, aí foi pra CBF. Eu vou levantar, eu vou embora. Virou esse excelente repórter que é hoje. Mas tem que babar o ovo no final, não babar o ovo não, cara. Eu lancei muita gente no rádio. Conta a história, Mazella. Vambora, vários, inclusive você. Olha aqui, ó. Aí, Rádio Tamoio, Botafogo ia fazer, não sei se era Libertadores, muito tempo isso, a Libertadores ou Sul-Americana, eu não sei exatamente qual campeonato, e era um jogo na Colômbia. E a TV Manchete iria transmitir. E a gente fazia geladão desde aquela época, né? Leila Pereira trabalhava lá na Manchete com você, não? Né? Não, eu não tava na Manchete, eu tava na Tamoio. O Alberto Léo era o chefe de esportes. A Leila Pereira trabalhou na Manchete. Não tive o prazer de conhecê-la, não tive prazer. Trabalhou com o Bruno Voloche. Ela foi repórter da Manchete. O início dela, ela nasceu no interior do estado do Rio, cresceu em Cabo Frio e veio para o Rio, Manchete, depois ela foi para São Paulo e hoje é a dona Leila Pereira, competente, conhece muito de futebol, guerreira, mas uma bela administradora. Bom, eu te interrompi. Exato. Você, olha aqui, aí a história era o seguinte... Era o jogo do Botafogo, não sei se era Libertadores, um campeonato internacional na Colômbia, e a Manchete iria transmitir esse jogo. Tá legal. Então todo mundo ia fazer geladão. Globo, Tupi, Nacional e Tamoio, eram as 4 rádios principais da época, né? Aí, a gente anunciou, fez a chamada, aquele negócio todo mundo anunciando. Aí eu liguei pro Léo, tá confirmado, Léo? Tá confirmado e tal. No dia do jogo, horas antes do jogo, a Manchete não conseguiu problema, não sei se de satélite, alguma coisa, não fez o jogo. Que isso? Só tinha, esqueci de uma rádio, só tinha uma rádio que foi Rádio Capital, que era comandada pelo Garcia, e quem começou a Rádio Capital... Foi jogo da Libertadores. Libertadores. Quem começou a Capital fui eu. Fui convidado pelo Paulo Max, que fazia... Mas ele é velho, né, cara? Tô vendo, é o experiente. Paulo Max... Ele é um idoso, né, Fernando? Eu acho que ele é idoso. Olha o etarismo. Olha... Daqui a pouco ele vai falar que quem fez, cara, aqueles jardins do Buller Max foi ele. Primeiro você tem que aprender a falar Buller Max. Deixa ele terminar a história, aí, senão... cara, aí primeiro tem que aprender a falar. Aí é o seguinte... Puxa vida, meu Deus do céu, 7h42. Aí era eu, quem começou a Capital fui eu, com o Carlos Borges, o Afonso Ribeiro, a gente voltou, eu saí da Tamoio. Essa história tá muito longa. Não, mas vai direto ao assunto. Aí, cara, olha Alberto só. Rodrigues, direto ao assunto. Mas, Alberto, tô rodando, olha aqui, ó. Aí ninguém transmitiu. Eu não aguento mais, não. Só o Garcia fez o jogo, o nosso querido Garcia Júnior.
E todo mundo começou a dublar o Garcia. Vamos trazer o Garcia aqui. O Garcia. Ah, merece. Aí o Garcia como um escroto, entendeu? Que isso? Cara, mas o Garcia... Rapaz, aí, ô, olha só, Fernanda. mas é meu amigo, Jacó Isaac é meu amigo, O escroto, ele foi pênalti a favor do Botafogo. Pênalti! Aí todo mundo, pênalti! Dublando rádio, cara, tudo dublando rádio. Mas eu já conheci o Garcia de longa data, eu fui o único que não entrei. Ele falou assim, pênalti Botafogo, vai cobrar Luiz Carlos Silva, que é botafoguense, vai cobrar o Lula, não sei o que lá, chutou, vai chutar Lula. Gol! Aí, por Deus, cara, eu não entrei, falou, gol! O novo lançamento da Volkswagen. Aí, todo mundo entrou. O único cara que não entrou fui eu, que eu falei, vou esperar realmente acontecer, que eu já conhecia a peça, né? Então, acabei não entrando nessa. É porque você não gostava de Globo, Mas gostava de Chevrolet. Fala do Arte. Não, essa história foi um jogo do Vasco. Vasco e Não, Atlético, foi Botafogo, não? Vasco e Atlético Foi Nacional. Foi da Botafogo, Colômbia. não foi Você- Botafogo. você Porque o segurar- Garcia foi Botafogo, o Garcia só fazia Segurando o Botafogo. microfone aqui, como se não, estivesse e outra- na cabine. Não, Você e vai tem- contar a você- história? Não, é uma história também. Longa ou tem que ser a minha curtinha? a minha é 30 segundos. Não vai, Música não vai de fazer... historinha, Olha vai só, lá. vocês lembram do Geraldo Senna, que era narrador da Rádio Sim, Tupi. Geraldo Nosso amigo. O Geraldo Senna. Geraldo Então, o Senna, Senna. uma vez, a Tupi tinha muita coisa, mania de fazer a dublagem de jogos. E o Vasco estava jogando, foi jogar uma partida lá em Angola. Ah. E ele dublou lá. O time lá que jogou contra o Vasco só tinha um jogador, que era o Jesus. Então, Ele lá pode- vai Jesus, era o Jesus. Jesus jogou os 90 minutos daquele jogo. Posso contar uma história Jesus, rápida? manda. Me lembra? Dá tempo para mais uma historinha? Eu vou contar Rapidinho. uma e você conta em Tá. seguida. Essa Me é lembrei- rápida, eu não fico embromando, enrolando, não. isso? Alberto Rodrigues era comentarista da Globo e o Afonso Soares também comentarista, né? Afonso era tricolor, Alberto eu não me lembro qual era o Vascaíno, time dele. Vascaíno, Vasco, Vascaíno, né? Vasco. E a Rádio Globo escalou uma equipe para transmitir um jogo do Fluminense, que antigamente faziam tudo, era tudo no local, né? Sim. E o Afonso era o comentarista escalado. Sendo que naquele programa dele de manhã, na Rádio Globo, ele brincou com o nome da cidade onde o jogo ia acontecer, lá no Nordeste. Fez uma brincadeira de mau gosto, né? Eu não me lembro agora qual a cidade, e deitou e rolou. Nós vamos trabalhar em tal cidade. A sorte é que na época não existia ainda o celular e nem o Zap. Mas choveu telefonema na Rádio Globo dizendo que ele ia apanhar lá quando desembarcasse no aeroporto. Já tinha lá uma comitiva já preparada para enfiar o cacete no Afonso, dar muito, bater nele, agredir ao Afonso. O que a direção, Valdir Cury, o que a direção fez? Trocou o comentarista. Tirou o Afonso, colocou Alberto Rodrigues. Só que quando desembarcou lá, a galera, ele chegou o Afonso. Aí tentaram agredir o Afonso e os caras da narrador. Não, esse é outro, é ele mesmo. Não, esse não é. Aquele cara que falou mal da cidade, ele ficou no Rio. Não, nós vamos bater nesse também. Aí depois contornaram. Meu. Fernandinho não não tem nenhuma perde a história, esportiva e o outro vai direto ao assunto. Ô, Fernanda, você não tem nenhuma história, não, Não, Fernanda? deixa pra vocês, contar? deixa pra nada, vocês. Nada, Fernanda Fernanda. não participa Aqui eu disso. estou A ouvindo Fernanda- as histórias. Outra história rapidinho. Meu Deus. Ele gostou mesmo, né? Não, da cara, história. Ele a gostou gente de contar a 1900 história. Parece Monteiro TV Lobato, Tupi, ele. TV Tupi. A gente vai ter que mudar o nome do... Rapidinho, Eu também TV acho. Tupi. TV Tupi, 1977, Como é 78. velho, cara, Naquele tempo, inacreditável. era dificultoso fazer transmissão internacional, aquele negócio todo, né? É. Aí o Brasil ia fazer Hoje um amistoso. também é. Não, hoje não. Brasil e Arábia Saudita, era um amistoso naquele tempo, né? E para você receber as informações, era através de telex, era um negócio assim. Telefax. Que telefax? Eu sou do tempo do Telefax. Mas é mais antigo ainda. Isso, Aí o claro. que aconteceu? O telex. Aí não chegava informação. Carlos Lima era o narrador, nosso querido e saudoso Carlos Lima. O comentarista era o Milton Collin, eu era o repórter começando carreira na TV Tupi como Nossa, repórter televisão. que Aí o que despeito. aconteceu? Não chegava informação, e eu preocupado. Porra, Lima, qual o time da Arábia Saudita? Eu não sei, não tinha como apurar, não tinha negócio de apuração. Ele falou, meu filho, relaxa. Isso é 77, 78, ninguém conhece a Arábia Saudita. É. Senta aqui comigo. O Brasil todos nós conhecemos, então não tem problema. E não chegou informação. Senta aí.
Número 1, Mohamed. Número 2, Al não sei o que lá. Número 3, não sei o que lá. 4, nós montamos um time da Arábia Saudita e narramos o jogo. Ele narrou o jogo todo, eu como repórter. O Brasil ganhou de 6-0 naquele tempo. E os caras não fizeram gol. Alteração. Incrível. Saiu Mustafa, entrou Mohamed. E fizemos o jogo Ficou assim. por isso. E Ou depois seja, tem mais outra história. Desde esse tempo, o Mazella só propaga fake news. Ele acreditava, era mentiroso. Desde a época que começou Eu não o era trabalho. nascida nessa época, não. Ainda bem, porque senão tu ia ter a informação mentirosa do cara, né? Que isso? Ah, pô, isso é fake news, pô. Ficar inventando nome de Fernanda, jogador, pô. Você abriu, fez a abertura, encerramento também, Isso. convidando aí a galera Isso. para Renata Ruel. Isso. A Cruel. É. E em breve, O quê? bola na sacola, Vai estar à disponível. disposição dos nossos. Vamos colocar. Ó, Daqui a pouquinho quem vamos quiser disponibilizar. colaborar, porque hoje isso é normal, Isso. né? Jogando um Pix aí no Bola na Sacola, É. acho que você Tem- pode ajudar. Isso. É bola na sacola oficial@gmail.com. Isso aí. não é? Esse Pode é o botar nosso na tela ali, Pix. Continuar, porque ó, tá complicado, mas para manter o programa Perfeito, e a gente continuar Isso mesmo. fazendo Estamos essa precisando. maravilha que Olha tá a sendo sacolinha. Isso feita é a hora aqui. da sacolinha. É. Hora da sacolinha. Torinho, aproveita para dar uma enrolada, fala alguma Não, coisa fala- aí. pede pro pessoal se inscrever no canal e dar o like. Fala aí, Tem Eduardo. que ser, tem que se inscrever lá no canal, no Bola na Sacola. Tem as redes sociais já, tem o Twitter também, o Bola na Isso. Sacola. Então todo mundo vai lá e se inscreve no canal. É aquela ajudinha, né? Que a gente Estamos no precisa. X também. O cara não falou que ia acabar com o X? Você falou de Bobeira. sacola, lembra do Aurito Ferreira? Ih, Foi do Botafogo e do É. São Cristóvão. Zé Cunha dizia isso e o Washington Rodrigues também, que o Aurito Ferreira era tão pão duro, era mineiro o É Aurito, igual o né? Rui Guilherme, né? É, o Aurito era tão pão duro que aquela missa que geralmente acontece na televisão às 10, 8 da manhã, No depende domingo, do horário, no domingo. domingo, No domingo. TV educativa. quando fazia. começavam a pegar aquela cestinha para doar, Desligar a ele televisão. desligava a televisão. É, e o Rui Guilherme e o Walter Salles lá na Tijuca iam tomar sopa da igreja pra não meter a mão no bolso. Porque tem os dois têm um escorpião incrível, cara. Vamos trazer o Walter também aqui. Walter Salles tem grandes histórias. Isso. Uma delas O garimpeiro da notícia. é a história do chapéu, que é de uma televisão que sortearam na Rádio Tupi. Quem conta isso é o Kleber Leite. Nós vamos trazer o Kleber aqui. Acabou. Acabou? Acabou. Claro que Por que acabou. você botou essa cola ao contrário? Então, É porque. Ninguém vai ver aí, Terminou. ninguém vai ver aí, ninguém vai ver aí. É, A isso sacola mesmo. tem que ficar na frente, cara. Então você bota a sacola. É, Ah, cara. Pô, você deixa Eu tô assim. sentindo que o pessoal tá Então vamos. enrolando nesse final, hein? Não, Encerra aí, vamos pessoal. lá, Terminou. vamos encerrar. Essa foi mais uma edição do podcast Bola na Sacola. A gente conta com você. Nosso Pix está aí embaixo, bolanasacolaoficial@gmail.com. Se inscreva no nosso canal no YouTube, dê o like no nosso vídeo, vai ajudar bastante. E também estamos no Twitter, Bola na Sacola. Esperamos de você. Até a próxima.